Como posso saber se sou salvo? Tão clara é a Bíblia, que toda pessoa que chega a obter o perdão de Deus de seus pecados e a vida eterna sabe se é ou não é salva. Isto não ocorre em uma religião que se chame cristã, mas quando se trata de chegar a conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe que é salva. Mas tenha cuidado porque uma coisa é dizer eu sei que sou salvo, e outra coisa é dizer sinto-me salvo. Este sentimento de sentir-se salvo não serve. Está bem se alguém se sente salvo, mas isto não necessariamente garante que você é salvo, porque o sentimento é baseado nas emoções e quando você se sente bem, emocionalmente falando, você se sente salvo. E o que acontece quando em outro momento se sente mal? Então crê que já não é salvo? Dessa forma, é natural que creia assim porque não se deu conta qual é o verdadeiro significado de ser salvo pela fé em Cristo. Não é por emoções ou experiências de algum tipo, não. A experiência de ninguém salva ninguém, porque não há uma experiência que morreu por nossos pecados. Quem morreu por nossos pecados foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, toda pessoa que é salva deve saber que é salva. É provável que às vezes duvide, porque acha que é necessário sentir-se salvo para ser salvo. 1 João 3, 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Este verbo saber é muito significativo aqui. Que acha se tivesse dito sentimos em vez de sabemos? Como sabemos que somos salvos? Pela Bíblia, a palavra de Deus. Suponhamos que você é salvo e saiba que é salvo, e também se sinta salvo. Isto de sentir-se salvo é uma coisa má? Não. Não há nenhum problema quanto a isto. Em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em Romanos 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bem, alguém pode dizer, que acontece se um cristão é carnal, tal como diz Paulo em 1 de Coríntios. Quando Paulo fala aos irmãos de Corinto, nunca sugere que eles não são salvos, mas sim, andavam conforme a carne, porém eram salvos. Como se entende isso? Vejamos o que Paulo diz, 1 Coríntios 1, 10 a 13, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Em 1 Coríntios 3, 1 a 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Isto quer dizer então que os que são carnais não são salvos? Não. Note a palavra nenhuma. Quando Paulo se refere a eles, está falando da condenação da conduta cristã. Se quer ser um cristão para que não te condene, nem a Bíblia, nem sua consciência, nem seus familiares, nem outros irmãos, nem a gente do mundo, que ninguém te condene, se quer esse tipo de vida, que é o melhor que pode desejar um cristão, então tens que andar conforme o Espírito Santo. Por isso diz, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você quer, além de saber que é salvo, sentir-se salvo? O que acontece quando começamos a andar segundo a carne e não conforme ao Espírito? Ou seja, fazer o oposto que o Senhor Jesus quer que façamos? Pensar de maneira oposta ao que Jesus quer que pensemos? Falar da mesma maneira, contra a vontade de Deus? Tudo isto é da carne. Quando isto ocorre na vida de um cristão, ele não se sente salvo, mas isto não quer dizer que não é salvo. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os cristãos estão em uma luta constante, e voltamos a pecar uma e outra vez. E neste momento, quem nos acusa? Nossa consciência. E quando pecamos em um âmbito maior, visível, nos condenam outros juízes, por exemplo, nossos colegas de trabalho, nossos familiares. Ainda bem que nossa salvação não depende do nosso andar diário, e, sim, do nosso Salvador Jesus Cristo, que nunca pecou. É a esses vários juízes citados aqui que Paulo se refere quando falou da condenação em Romanos 8:1, nossa consciência, nossos lábios, amigos, irmãos da fé, familiares, nosso andar, nossas mãos, podem nos condenar. Estes que cometem tais faltas são os primeiros a duvidar de sua salvação. Mas muito cuidado! Não há um só cristão salvo pela fé em Cristo que não tenha andado alguma vez guiado pela carne, contra a vontade de Deus. É como pensar que, cada dia de nossa vida, não tenhamos pecado. Quantos pecados já acumulou esta semana? Todo cristão deve, não necessariamente sentir-se salvo, mas saber que já é salvo. Mas quem me diz que sou salvo e nunca perderei a salvação? A Bíblia. A Bíblia diz que você tem a vida eterna. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você é salvo pela fé em Cristo e não por sua conduta. Mas sua conduta tem muito a ver com sua própria felicidade, para a glória de Deus, e para que outros, vendo suas boas obras, sejam motivados para serem cristãos também. Amigo, o que você tem a perder tornando-se um cristão? Não digo um religioso, mas um cristão. Tornando-se um cristão salvo você perderá o inferno e ganhará a vida eterna, junto a Deus. Para que o perdão de Deus seja válido na sua vida, você deve aproximar-se dele, ouvir a sua palavra, arrependido, recebendo-o como seu Salvador pessoal. Você não é obrigado a nada, mas se não o fizer, mesmo tendo ao seu alcance todo o perdão de Deus, não será perdoado de um só pecado. Faça uma oração e peça para Ele entrar em sua vida agora mesmo, enquanto ainda há tempo. Ele aceitará seu pedido de perdão e te dará a vida eterna.